Julho 11, 1 Crônicas 11, verso 1 a 12, verso 18. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel e eles o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi. Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. Davi tinha dito aos seus soldados: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi, junto com todo o Israel. Apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aquemonita, líder dos 3, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nesta ocasião, Davi estava na fortaleza em um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então, os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa dos feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança de grossura de um eixo de tecelão. Benaia
arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá, de Arode, Elis, de Pelom, Ira, filho de Ix, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmo, de Aoi, Maarai, de Netofate, e Lede, filho de Baaná, de Netofate, Idai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naal-Gaás, Abi-Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, os filhos de Gesem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, filho de Maquirete, Aias, de Pelom, Esro, de Carmelo, Paarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Garebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, líder Ubenita, que tinha consigo 30 homens, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Ortão, de Aroer, Gediael, filho de Sinde, Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai, de Josavias, filho de Eunaão, Itma, de Moabe, Eliel e Obed, Jaziel, de Zobá. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Siclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos capazes de atirar flechas com o arco ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda como com a direita. Eram todos parentes de Saul da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semeá, da Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote, e Maías, de Gibeon, guerreiro valente, líder entre os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, de Gederá, Eluzai, Jirimote, Bealias, Samarias e Cefatias, de Arufe, Eucana, Isias, Azarael, Joézer e Jazobeão, todos curaitas, Joela e Zebadias, filhos de Giroão, de Gidor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com o escudo e a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas dos montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o 10º e Macbanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte capaz de enfrentar 1000.
Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época de cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales nas margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: se vieram em paz para me ajudar, somos amigos, mas se vierem para me entregar aos meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de meus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi, estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Atos 28, versos 1 a 31. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade por ser um dia frio e chuvoso. Fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e, chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali, navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que, no dia seguinte, prosseguimos até Puteoli. Ali, encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia, sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta de Judeia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então, marcaram uma data e, nesse dia, muita gente foi à casa de Paulo.
Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e, desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E, depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vá e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltem para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitaram. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitaram, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Salmos 9, versos 1 a 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia, a morte do filho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença, pois julgaste meu direito em minha causa. De teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. Do seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anunciem ao mundo os seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora seu clamor. Provérbios 19, versos 1 a 3. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor.